João 37. Quem achou, fala amém. Amém, que bom. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Uma palavra verdadeira, como o Senhor é verdadeiro. Uma palavra eterna, como o Senhor é eterno. Uma palavra de um amor infinito, como o Senhor é. De um amor transbordante. Obrigado, Senhor, porque é mais esperança que nós temos aqui, graça sobre graça. Que essa verdade, Pai, gere luz em nossos corações. Que essa verdade, ó Pai, gere mais convicção para a nossa fé, para o nosso andar, para o nosso peregrinar nesse mundo. Porque sabemos de onde nós somos participantes. Que isso aqui é só uma breve existência perto daquilo que nos aguarda ao seu lado na eternidade. Que essa verdade de hoje gere frutos, ó Pai, nesse sentido. De esperança sobre esperança, esperança viva no nosso coração. Amém? Amém. Irmãos, então hoje nós encerramos, ou vamos encerrar, né? A série que nós já temos andado nela desde o primeiro domingo de outubro, e nós encerramos hoje, pensando no mês da Reforma Protestante, não é? Que foi o mês de outubro. Hoje nós estamos no dia 2 de novembro, mas não tem problema, a Reforma Protestante foi que dia? Recente, né? Foi agora dia 31 de outubro. Foi quando? Quinta? Sexta? Sexta-feira, né? Sexta-feira. Então nós encerramos hoje essa série de mensagens que tem o título Doutrinas da Graça. E nós vamos encerrar com a quinta doutrina, dentro das doutrinas da graça, que é fundamental para a fé cristã evangélica reformada, que é a perseverança dos santos. Uma das doutrinas que eu acho mais linda, se é que tem como ter uma mais linda entre as 5, né? Mas eu acho uma das mais grandiosas, não é? Aquela que comunica a alegria da salvação, aquela que enche o nosso coração de esperança. Uma esperança que pulsa no nosso coração e que jamais nos decepciona. Uma verdade que faz a gente olhar para os céus, olhar para Cristo e alicerçados nessa verdade, da qual nós já vamos ver. Nós vamos andar sabendo para onde nós estamos andando, quem está nos conduzindo e quem está nos segurando. Por isso que a perseverança dos santos, ou a graça preservadora, você pode chamar assim, é uma doutrina tão viva. Eu quero começar com uma definição de um teólogo, Wayne Grudem. Ele fala bem assim: todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo estão guardados pelo poder de Deus. Eu vou começar de novo, tá? Todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o fim da vida. E somente aqueles que perseveraram até o fim da vida é que verdadeiramente nasceram de novo. Ou seja, todos aqueles que são crentes chegarão até o final da vida sendo crentes. E todos aqueles que chegaram ao final da vida sendo crentes, é porque eram crentes
de verdade. Redundância, né? Parece. Mas por que é tão importante isso, meus irmãos? Porque tem muita gente que parece crente, mas não é crente. Tem muita gente que come como crente, ou comer como crente, né? Que se veste como crente, que fala como crente, que anda como crente, que faz muita coisa como crente, mas que muitas vezes não passa de casca, não passa de aparência. E não é verdadeiramente crente. Então, meus irmãos, essa doutrina responde àquela tão famosa pergunta que talvez você já fez, já se perguntou, já viu alguém fazendo, uma pergunta já tão batida, mas tão importante. Ou seja, será que o crente pode perder a salvação? Você já pensou sobre isso? Será que crente perde a salvação? Será que aquele que um dia depositou a sua fé em Cristo Jesus pode revogar essa fé, pode perder essa fé, pode voltar para trás, retroceder, pode virar um réprobo no meio do caminho, e ao invés de caminhar para a vida eterna, então ele vai caminhar para a condenação eterna? Será que uma vez salvo para sempre? Então, nessa doutrina, a gente vai aprender que crente não perde a salvação. Diante dessa doutrina, meus irmãos, nós vamos aprender que sim, que uma vez salvo para sempre. Então hoje, o que nós vamos fazer simplesmente é corroborar com essa questão. Nós vamos andar dentro dessa resposta. Que uma vez salvo, sim, salvo para sempre. Mostrar que essa doutrina, meus irmãos, é de fato a doutrina da perseverança dos santos, ou da graça preservadora, é de fato, sim, uma doutrina que emerge da única fonte que nós temos como nossa regra de prática e fé, que são as Escrituras. Então nós iremos analisar várias passagens que corroboram com a ideia de que nós não perdemos a salvação. Vamos caminhar por elas. E como nós não temos um tempo hábil, nós também temos algumas passagens que parecem dizer o contrário, que sim, que crente perde a salvação. Como nós não temos tempo hábil para andar por todas elas, nós vamos pegar a mais difícil. Talvez vocês já imaginam qual seja. Então nós vamos analisar apenas uma, e aí então no final nós vamos chegar a uma conclusão, tá? Então nós iremos responder a essa pergunta hoje, que vocês já sabem a resposta, né? Será que alguém que está salvo para sempre? Começando com o nosso texto, nós vamos caminhar por alguns outros textos, tá? Mas começando pelo nosso texto aqui em João, no verso 37, então Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum que o lançarei fora. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, preste atenção, tem um grupo de pessoas que são dadas pelo Pai a mim, e isso não está de acordo com aquilo que a gente vem vendo já ao longo dos domingos passados? Tem, não é? Tem um grupo de pessoas que o Pai dá a mim. Mas olha no verso 44. O que Jesus diz lá? Ninguém pode, verso 44, capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então a gente já viu isso, não é? Aqueles que são crentes, aqueles que vão até Jesus, é porque esses são aqueles que o Pai quis dar ao Filho. E uma vez que eles foram até Jesus, enviados pelo Pai, o que Jesus diz? Olha, de modo algum eu os rejeitarei, de modo algum eu os perderei, eu os lançarei fora das minhas mãos. Então, meus irmãos, uma grande realidade: ninguém que verdadeiramente quis se converter, ou ninguém que verdadeiramente não quis se converter, não converteu. E ninguém que verdadeiramente quis se converter e não conseguiu se converter. Ou seja, isso não existe. A Bíblia é muito clara em dizer:
Como nós vimos em Romanos 3, por exemplo. Não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. Ou seja, se não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há um justo, não há quem busque a Deus pela sua própria força, o que a gente precisa? A gente precisa que Deus venha ao nosso encontro, que Deus abra os nossos vídeos, que Deus nos leve ao nosso bom pastor, que Deus nos leve ao seu Filho Cristo Jesus. Então, as pessoas que são levadas pelo Pai a Jesus, como nós vimos domingo passado, nós somos o quê? Gerados por Deus. Lembra disso? Nós vimos domingo passado. Nós somos, está lá em Evangelho de João 1,18, se eu não me engano. Nós somos gerados por Deus. Literalmente nós somos paridos por Deus. Ele que nos deu vida, nos deu fé, nos levou a Cristo Jesus. Então, nós recebemos vida do Pai, somos levados a Jesus pelo Pai e jamais seremos rejeitados por Jesus. Olha o verso 38. Jesus diz o quê? Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus está falando do Pai. Então será que existe diante dessa fala de Jesus alguma possibilidade de Jesus não realizar a vontade do Pai? Será que existe uma possibilidade, por menor que seja, de Jesus apenas não querer realizar a vontade do Pai? Não. Ele vai realizar como Ele quer realizar a vontade do Pai. Então, se Jesus vai fazer a vontade do Pai, com respeito àqueles que o Pai lhe deu, qual é a vontade que Jesus vai cumprir? Verso 39. A vontade de quem me enviou, ou a vontade do Pai é o quê? É esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, todo aquele que o Pai leva a Jesus é recebido por Jesus. Não serão rejeitados, crerão em Jesus e terão o quê? A vida eterna. Jesus vai ressuscitar no último dia. Entende o que implica isso? Todo aquele, eu vou repetir, quero ouvir um glória a Deus. Todo aquele que pelo Pai é levado até Cristo, crê em Cristo, Cristo não o rejeita, e Ele o ressuscitará no último dia. Será glorificado no último dia. E quem que garante então, meus irmãos, que as pessoas ressuscitarão no último dia? Quem que garante? É a gente? Que garante a nossa ressurreição? É o próprio Senhor Jesus. Então a resposta da pergunta, se é possível que um crente perca a salvação, precisa necessariamente passar por essa resposta de Jesus. É possível que Jesus não cumpra perfeitamente a vontade do Pai? É possível que Jesus perca alguns daqueles que o Pai lhe deu das suas mãos? Qual que é a resposta? É não. Não. Não há nenhuma possibilidade de que Jesus perca aqueles que o Pai deu das suas mãos. Não é possível um crente de verdade perder a salvação. Agora vai comigo em João 10. João 10, 26. Amém? João 10, 26. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então olha só, Jesus chama as pessoas que o Pai dá a Ele como
de ovelhas, né? Ele se coloca aqui como a figura do bom pastor. Então elas foram, por Deus, levadas a Jesus, por Deus, capacitadas a ouvir a voz de Jesus, o bom pastor, capacitadas por Deus a conhecerem o seu pastor. Então, quando o pastor chama, as ovelhas fazem o quê? Ouvem a sua voz, obedecem o seu chamado e seguem o seu pastor. E uma vez que elas estão seguindo o pastor, quem garante que essas ovelhas vão chegar no destino final? O pastor. Então, a pergunta se um crente pode perder a salvação, ela se torna uma outra pergunta. É possível que alguém arranque uma ovelha das mãos do seu Senhor? Né? É possível que alguém arranque uma ovelha das mãos do Pai? Porque é isso que Jesus fala no verso 40 também. Ninguém vai tirar elas das minhas mãos, e ninguém vai tirar elas das mãos do Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então não é possível, irmãos, que um crente que verdadeiramente creu em Jesus, foi gerado por Deus, parido por Deus, um crente que recebeu o dom da vida eterna, que no curso da vida se desvia até o ponto de se tornar um réprobo, até o ponto de não caminhar mais para a vida eterna, mas para o juízo eterno. Não é possível. Não é possível que isso aconteça, porque não é possível que Jesus não cumpra a vontade do Pai. Porque não é possível que a vontade do Pai não se cumpra. Porque não é possível e não existe ninguém que seja forte o suficiente, nem mesmo a ovelha que está nas mãos do seu pastor é forte o suficiente para se retirar das mãos do seu pastor. Romanos 8, 28, 30. A Bruna vai projetar ali para a gente, Romanos. Se você quiser abrir na sua Bíblia também. São todos os textos que a gente já leu nessa série, né? A gente só está relembrando um pouco. Romanos 8, 28, 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão, conhecimento prévio, né, antes de existir, aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E olha só, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. A gente já viu isso domingo passado. Existe então um grupo de pessoas chamados por Deus, aqueles que, por serem chamados por Deus, amam a Deus, né? São predestinados, chamados para Deus conforme esse propósito, segundo a vontade de Deus, serem conformados à imagem do seu Filho. Então são chamados por Deus, ouvem a voz do pastor, seguem o pastor, necessariamente serão transformados ao caráter desse pastor. Então é impossível que isso não se cumpra na vida do crente. Então essas pessoas, como diz Paulo aqui, foram conhecidas de antemão, um conhecimento prévio, antes de você ser criado, Deus já te conhecia. Como Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1, nós somos eleitos de Deus, predestinados antes da fundação do mundo. O mundo nem era mundo, você não existia, não tinha pecado, ou não tinha confessado a Cristo ainda, mas já estava em Deus, em Cristo Jesus, para a salvação. Você já se encontrava, conforme Apocalipse 13:8, no Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, essas pessoas foram conhecidas de antemão, foram predestinadas para a salvação. E o que acontece com essas pessoas? São chamadas, são justificadas, e essas que são justificadas serão glorificadas. O que é justificadas? O que é a justificação? Nós temos a justiça de Cristo em nós. A justiça de Cristo em nós. Por isso nós podemos nos aproximar de Deus. E olha só, ele diz que aqueles que são justificados serão o quê? Glorificados. Ou seja, glorificação é uma realidade futura da salvação. Mas Paulo tem certeza. Então ele coloca essa realidade futura como se já fosse presente. Então, nós podemos imaginar essa cadeia de eventos aqui,
os chamados, os predestinados, justificados, glorificados, como se nós estivéssemos dentro de um túnel. Pensa, dentro de um túnel. E todos aqueles que entram dentro desse túnel vão sair do outro lado. E como que nós sairemos do outro lado? Glorificados. Então, existem inúmeras passagens, irmãos, que nós poderíamos usar aqui para mostrar, né, que de fato a Bíblia ensina que aqueles que são crentes de verdade permanecerão até o fim. Porque é justamente quem que garante a nossa salvação do início ao fim? Não somos nós, não somos nós. Quem garante a nossa salvação do início ao fim é o nosso Senhor. Então pense, se fosse possível que Jesus falhasse em fazer a vontade do Pai, se fosse possível que Jesus fosse incapaz de fazer a vontade do Pai ser cumprida totalmente, vocês acham que nós teríamos problemas ou não? Nós estaríamos em grande problema. Mas essa é a vontade do Pai, que o Filho não perca nenhum daqueles que Ele deu ao Filho. Então, não é possível um crente genuíno, nascido de novo, regenerado, vindo da morte para a vida, literalmente, conforme Efésios 2, vindo da morte para a vida. Não é possível esse crente perder a vida, perder a salvação. Mas aí você pode pensar, mas eu conheço um fulano de tal, fulana de tal, pregou o evangelho para mim, Gabriel. Eu estou em Cristo, estou na igreja, e ele não só pregou para mim, pregou para tantas outras pessoas, deu exemplo de conversão, de salvação, deu exemplo cristão, e hoje estou totalmente fora dos caminhos de Cristo. Então, irmãos, o ensino bíblico a esse respeito, nós só temos duas respostas possíveis. Ou essa pessoa, no tempo certo, ela vai ser renovada para o arrependimento por Deus, vai ser levada a Cristo e vai depositar a fé em Cristo verdadeiramente, sendo um eleito de Deus, ou essa pessoa nunca foi um crente de fato, nunca ouviu a voz do seu bom pastor de fato. Essas são as duas únicas respostas possíveis. Porque se alguém é crente, a Bíblia nos ensina que se alguém é crente, persevera até o final. Se alguém é crente, chega até o final da caminhada. Vamos ilustrar agora com uma outra passagem bíblica. 1 João 2, 18 a 19. Olha lá, 1 João 2, 18 a 19. Está ali na projeção também, tá? Mas pode abrir. O apóstolo João diz: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Qual que é o critério que o apóstolo João aqui está usando? Está dizendo, olha, é óbvio que esses que saíram do nosso meio não eram dos nossos. Eles estavam com a gente, andavam com a gente, mas não permaneceram com a gente. Essa é a evidência que João está usando, irmãos. Para dizer, como ele diz aqui, não são só pessoas que não estão mais só no nosso meio, não é apenas isso. Mas agora elas são opositoras de Jesus. Vocês já viram um fato bem conhecido do nosso tempo aí? Lembra daquele pastorzão? Lembra? Que ele tinha vários e vários vídeos na internet. Ele era crente. E hoje ele é um opositor da fé em Cristo. Abertamente. Ele estava no nosso meio, saiu do nosso meio porque nunca foi da gente, nunca foi de fato dentro da nossa realidade. Então por isso que João diz aqui agora que essas pessoas se tornaram opositoras de Jesus.
Por isso que ele vai falar também aqui do anticristo, que é aquele que se opõe à pregação do evangelho, à verdade de Cristo Jesus. Essas pessoas saíram da igreja, do meio da comunidade de fé, mas não permaneceram. Então, pelo fato de não terem permanecido, qual que é a evidência que fica? Que de fato essas pessoas nunca foram crentes de verdade. Então, o crente nunca perde a salvação. E se perdeu, é porque nunca foi crente de fato. Nunca foi salvo de fato. Precisa de um encontro verdadeiro com Cristo ainda. Mas ainda talvez tenha alguém que diga, tá bom, Gabriel, eu entendi. Então, se uma pessoa se desviar, se ela é crente, um eleito de Deus, um dia ela volta, né? Ou nunca foi crente. Mas aí você pode dizer, mas pela minha experiência, muitas vezes eu penso em largar esse negócio de ser crente. Porque esse negócio de ser crente é pesado, não é? Ser crente é pesado, participar de igreja não é um negócio fácil. Então tem muitas vezes assim, Gabriel, que eu me vejo fraco. Eu me vejo a ponto de chutar o balde, de desistir dessa jornada aí de ser crente. Não é que você está falando aí, que a Bíblia fala isso e tal, mas não bate aqui. Isso, meus irmãos, muitas vezes é uma dúvida genuína, mas que parte de uma percepção equivocada, errada, a respeito da doutrina da salvação, a respeito desse processo nosso de salvação. Porque você pode pensar assim, puxa, não era para mim estar assim como eu estou. Já tenho 5, 10, 15, 20 anos de convertido. E às vezes eu não me sinto perseverando. E às vezes eu me sinto caindo nos mesmos pecados. Em pecados que eu imaginava que eu não cairia mais, eu caí. E às vezes eu caio. Às vezes eu me vejo cometendo coisas que eu não acredito, de crente que eu sou, de tanto tempo de conversão que eu sou. Eu penso que eu estou perseverando, mas parece que eu não estou perseverando com Deus aqui. Mas irmãos, a doutrina da perseverança dos santos, ou da graça preservadora, ela nos dá a certeza da salvação, mas ela não nos garante que nós não pecaremos mais. Aliás, ela não garante que nós não cometeremos pecados terríveis, tá? Como, por exemplo, Pedro andou com Cristo, não é verdade? Pedro participou ativamente do ministério de Cristo, e o que Pedro fez no final? Negou. Pedro pregou, expulsou demônios. Pedro curou. Tem a missão dos 120, a missão dos 70, a missão dos 12. Pedro fez tudo isso e no final o que aconteceu? Ele nega a Cristo. Mas no momento certo o que aconteceu? Cristo o renovou para arrependimento. Um outro homem que pisou feio na bola. Quem foi? Davi. Quem foi Davi, irmãos? Adúltero. Assassino. Planejou o assassinato do marido da sua amante. E não só dele, muitos que estavam ali junto com Urias foram mortos também de propósito, para que a morte de Urias não parecesse nada planejado. Deus é o homem chamado Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus estabeleceu com ele uma aliança, do qual, a partir de Davi, toda a descendência dele se sentaria no trono de Israel, um homem que escreveu belíssimos salmos, um homem que trouxe o culto público para a vida de Israel, como algo mais importante, mas que fez o que fez, adulterou, assassinou. Mas no momento certo, através do profeta Natã, Deus o renovou para arrependimento. A gente pode ver isso no Salmo 51, no Salmo 32, né? Então, dizer que os crentes perseveram, não é dizer que não vai ter percalços no caminho. A salvação é um processo. Às vezes a gente lembra da salvação apenas como aquele momento que nós levantamos as nossas mãos e confessamos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, né? Mas na Bíblia, meus irmãos, esse é um momento que o Espírito Santo nos ilumina.
Esse momento que o Espírito Santo nos ilumina, a gente enxerga a nossa condição de pecador, a nossa necessidade de um Salvador, e nós conseguimos enxergar a Cristo como esse Salvador. E nesse momento que você deposita a sua fé em Jesus, você está o que então? Justificado. Você está com as vestes da justiça de Cristo sobre a sua vida, e aí então você descansa das suas obras. Nesse momento, o seu destino eterno está selado, está resolvido. Você já sabe para onde vai, a partir desse momento. Mas existe um entretempos, entre a sua justificação e a sua glorificação. Existe um entretempos, após a sua conversão, ou após a sua conversão existe uma vida inteira ainda. Que nós conhecemos esse processo como um processo de santificação. É o processo da nossa salvação. É garantido o seu destino eterno. É garantido que se você depositou a fé em Cristo, você está justificado, você será glorificado. Mas isso que Deus está fazendo com você, no momento da sua conversão, até o momento da sua glorificação, se chama santificação. O que é isso? Deus está te conformando à imagem do Filho dele. Deus está te conformando ao caráter de Cristo Jesus. E esse processo de santificação, meus irmãos, nós não podemos nos enganar com ele. Porque ele não é um processo assim, ó. Sabe quando a gente senta num foguete? Não, alguém já sentou num foguete aqui? Não, né? Acho que não. Então, não é como um astronauta que senta no foguete e só sobe. Né? E só sobe. Sabe aquele processo linear assim? E você vai se tornando santo, 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 até o ponto de não pecar mais. Não. O processo de santificação é cheio de altos e baixos. Altos e baixos. Então, o sofrimento, inclusive, faz parte desse processo, né? Mas olha só, vamos tentar ilustrar isso aqui. Pense em uma cena. Alguém que chega no shopping e nunca subiu uma escada rolante, tá? Nunca subiu uma escada rolante. E aí essa pessoa chega ali diante da escada rolante, nunca andou naquilo, nunca subiu naquilo, e se assusta, fica com medo. E ela fica ali ensaiando, como é que eu dou o primeiro passo, né? Vou, não vou, vou, não vou. Enquanto isso ela olha a escada rolante, e a escada rolante está subindo. Até que ela decide dar o primeiro passo. E ela sobe. E quando ela sobe, ela trupica. E ela trupica, mas a escada está o quê? Está subindo. Ela trupica, ela cai e ela volta para trás, mas a escada está subindo, tropeçando e caindo, levantando, tropeçando. Ela vai subindo. Porque qual é o destino da escada rolante? Ela é em cima. Então, é o nosso processo de santificação purinho na vida cristã. A gente vai cair, a gente vai pecar, a gente vai fazer coisas que não deve, vai. Mas a gente vai chegar lá? A gente vai, não é? É o cambaleante da escada rolante, né? Então, se a gente colocar numa expectativa e achar que nós não cairemos mais, a gente não entendeu o processo de salvação da maneira correta. Então, a nossa experiência cristã, meus irmãos, ela é muito mais complexa do que às vezes a gente espera que ela seja. Mas quem está nos salvando do início ao fim é o quem? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se dependeu do Pai para você chegar a Jesus, se dependeu do Pai você responder com fé em Jesus, se dependeu dele a segunda vinda, se depende dele a restauração de todas as coisas, se dependeu dele a ressurreição dos mortos, nós estaremos glorificados ou não? Sim. Nós estaremos totalmente renovados com ele? Com certeza, porque ele venceu a morte e ele venceu a nossa morte também. Então, não depende, meus irmãos, da gente acertar 100% dos degraus da nossa escada rolante. Ela vai nos levar para cima. Filipenses 1,6. Paulo diz assim, convicto da obra de Deus: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la, ou há de aperfeiçoá-la, né?
até o dia de Cristo Jesus. Paulo está convicto de que essa obra que começou um dia vai terminar, porque aquele que começou a obra é o mesmo que vai terminar essa obra. Lembra do que Jesus fala? É vontade do meu Pai, que nenhum daqueles que o Pai me deu, eu os perca da minha mão. Todo aquele que o Pai der a mim, eu o ressuscitarei no último dia. Então, como é um processo de santificação, por isso que quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai olhar textos assim, cuidado, você que está em pé, cuide para que não caia. Nós vamos achar tantos textos assim, nos chamando a perseverar, nos chamando para continuar a desenvolver a nossa salvação. Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Confirme a eleição de vocês, mas não é porque essas coisas são dúvidas na vida do crente, mas é porque Deus nos colocou nesse processo. Então, por meio da gente ser vigilantes, por meio da gente usar os meios de graça, a palavra, a ceia, a comunhão com os nossos irmãos, os crentes perseveram. 1 Pedro 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Meus irmãos, essa esperança ela é viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são o quê? Guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Quem nos deu a fé? Deus nos deu a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. É mediante a fé que o Senhor nos deu, que Ele nos guarda para a salvação a ser revelada no último dia. Então Deus nos chama a perseverar, e Deus nos dá os meios para a gente perseverar. E quando a gente perseverar até o fim, lá no fim, a gente vai descobrir de forma plena, a gente já sabe aqui, mas lá no fim, a gente vai descobrir de forma plena que nós só perseveramos até lá, porque teve uma graça que nos sustentou, porque teve um Deus que perseverou por nós. Como que a gente persevera? Sendo igreja, nos expondo à graça de Deus. Como que a gente se expõe à graça de Deus? Pelos meios de graça que eu disse antes, pela exposição da palavra de Deus, deixando essa palavra de Deus transformar o nosso coração, vivendo pelo Espírito, como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, desenvolvendo os frutos do Espírito, ou seja, é aquilo que Ele desenvolve em nós, é fruto do Espírito em nós, Então a gente precisa se expor à graça de Deus. Então, se você tem a sensação de que você pode deixar a fé a qualquer momento, deixa eu te falar uma coisa, isso é verdade. Se você for deixar da sua própria sorte, você vai sim deixar a fé a qualquer momento. Mas irmãos, nós contamos com a graça do Senhor, nós contamos com o poder de Deus para nos guardar a salvação que há de ser revelado no último dia. A Bíblia está cheia e transbordante de exemplos de que nós não somos deixados à própria sorte, de que a graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus nos circunda, a graça de Deus nos abraça, a graça de Deus persevera por nós. Então, glória a Deus pela sua graça. Filipenses 2:3, olha o que Paulo diz: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, tudo aquilo que nós praticamos é porque Deus já operou em nós. Se nós conseguimos obedecer a Deus é porque Ele nos deu os meios para obedecer.
Ele nos regenerou para uma viva esperança em Cristo Jesus. Nós somos habitação do quê? Do Espírito Santo de Deus. Por que nós conseguimos agora não obedecer à lei da nossa carne, mas à lei de Deus? Porque a mente de Cristo está em nós, e ela nos leva a obedecer à lei de Deus, que se torna um prazer para nós. Porque na lei de Deus nós encontramos o ser santo, pleno de Deus, perfeito de Deus. E quando Deus diz assim para nós: sede santos como eu sou santo, a gente não vai olhar para aquilo e falar: meu Deus, e agora? Eu vou me desesperar. Não. Porque eu sei que Cristo opera em mim a obra para que eu seja santo como Deus é santo. Mas agora, irmãos, eu quero ser honesto com vocês e dizer sim, que existe o outro lado também. Muitas pessoas que creem de forma diferente. Muitas pessoas que creem que sim, que o crente ele pode perder a salvação. Ele pode perder a fé em Cristo Jesus. Por isso que eu quero analisar com vocês, entre tantas passagens que eu poderia trazer, que aparentemente nos traz essa ideia, mas trazer logo de cara a mais espinhosa, a mais difícil para a gente lidar, que é Hebreus 6. Tá? Hebreus 6, pode abrir aí na sua Bíblia, nós vamos ler do verso 4 a 9. Mas eu quero deixar algo claro, porque dentro da teologia, de interpretação de textos, existe uma regra da hermenêutica, que diz que os textos mais claros da Bíblia interpretam os mais obscuros. Tá? Os textos mais claros lançam luz sobre aqueles que são mais difíceis de entendermos. Mas, baseado no testemunho de muitos homens piedosos ao longo da história, né? Olhando para as doutrinas da graça, para a perseverança dos santos, eu não tenho dúvida, tá? Disso que nós estamos olhando hoje, da perseverança dos santos. Então vamos lá. Hebreus, deixa eu abrir minha Bíblia. Hebreus 6, de 4 a 9. Aqui. Então vamos lá. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. E agora? E agora, Gabriel? O problema, irmãos, está aqui no início. Está com as palavras que o autor de Hebreus coloca aqui para a gente, porque parece que essas pessoas que ele descreve aqui eram muito crentes, não é? Experimentaram dons celestiais, se tornaram participantes do Espírito Santo e caíram. E eu não quero tornar essa passagem simples como, na verdade, ela não é uma passagem simples. É talvez a passagem mais complexa que nós temos em toda a Escritura. Mas eu quero defender aqui, meus irmãos, que essas pessoas que o autor de Hebreus descreve aqui nos versos 4 e 5 não eram verdadeiramente crentes. Essas pessoas não foram verdadeiramente regeneradas, embora parece que houve ali um pequeno experimento do que é ser crente. Parece que houve ali uma degustação do que é ser crente. Porque olha, no próprio texto, após ele falar dessas pessoas, nós temos ali os versos 7 e 8, né? Dentro do mesmo contexto. E nos versos 7 e 8, o autor aqui de Hebreus, ele usa uma linguagem
agrícola, onde ele coloca 2 tipos de solos. Isso aqui não é estranho para a gente já conhece uma parábola nesse sentido, né? Os 2 solos que recebem a mesma semente, 2 solos que recebem a mesma chuva, 2 solos que chegaram a produzir fruto. O primeiro solo, ele produziu fruto útil, fruto bom para aqueles que a cultivam e recebeu parte da bênção de Deus. Mas o segundo solo não produziu coisas boas. Só ervas daninhas, giló, quiabo, né? Essas coisas. E ele é rejeitado e está perto da maldição. O destino é ser queimado. Então nós temos 2 terras. Uma terra produzindo fruto útil, uma terra produzindo fruto inútil. Então o autor de Hebreus, olha só, está mostrando que o fruto revela a realidade da terra. O fruto revela a realidade do solo. Do bom solo e daquele que não é um solo bom. E os solos aqui foram expostos às mesmas coisas, à mesma palavra, ao mesmo poder do Espírito Santo, à mesma iluminação, aos mesmos poderes do mundo vindouro, mas no final o fruto mostrou que tipo de solo era. E no verso 9, nós temos aí talvez na sua Bíblia um grande mas, ou um quanto, né? Ele diz, quanto a vocês, amados irmãos. Ou seja, nós temos aqui uma mudança de direção, na verdade, que o autor de Hebreus está dizendo. Ou seja, isso que eu estou falando não é para vocês, crentes hebreus, porque vocês receberam coisas melhores e pertencentes à salvação. Ou seja, parece que nós temos aqui um grupo de crente que chega ali, se é que a gente pode dizer assim, né? Pertinho de ser crente, mas que não converteu, que não nasceu de novo, que não depositou fé em Cristo Jesus. E eu creio que é desse grupo que Jesus fala em Mateus 7. Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, em Seu nome não expulsamos demônio, em Seu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Percebem, irmãos? Pessoas que profetizaram em nome do Senhor, pregaram em nome do Senhor, ou seja, foram iluminados pela palavra de Deus. Provaram poderes do mundo vindouro, né? Participaram do Espírito Santo, para poder profetizar, para poder expulsar demônios, fizeram muitos milagres, mas o que Jesus vai dizer no final? Olha, vocês até que começaram bem, mas no meio do caminho, desviou. Não é? Não, olha, eu até que conheci vocês ali no começo, mas vocês não conseguiram perseverar até o final, então, é isso que Jesus fala? O que Jesus fala? Eu nunca os conheci. Eu nunca os conheci de verdade. Vocês nunca foram meus de verdade. Vocês nunca nasceram novamente de verdade. Então a Bíblia, meus irmãos, descreve que existe um grupo de pessoas que estão entre os crentes. Como eu disse antes, parece crente, anda como crente, se veste como crente, canta a música do crente, faz coisa que crente faz, mas que, infelizmente, não é crente. Então são pessoas que experimentaram coisas que os crentes experimentam porque andam no meio dos crentes, mas não significa que são pessoas que verdadeiramente nasceram de novo. É o nosso papel dizer, você é um condenado? Não. Esse é o papel de Cristo. Enquanto isso a gente vive como igreja, joio e trigo, a gente não sabe distinguir. Mas Cristo, o Pai ou o dono das ovelhas, sabe verdadeiramente quem são as suas ovelhas e participam desse aprisco. Então, meus irmãos, claro, não é uma passagem fácil, como eu disse antes, não é? Ainda nós temos a palavra arrependimento aqui, que eu nem vou tratar porque não dá tempo.
mas nós temos a palavra arrependimento. Mas tudo leva a crer, quando a gente junta as verdades desse texto, com essa pequena parábola no final, quando a gente junta verdades de outros textos que lançam luz nesse texto, tudo leva a crer que esses não eram verdadeiramente arrependidos, que esse arrependimento está mais para um remorso e não para um arrependimento de mudança de mente, de transformação, né? Porque aqueles que verdadeiramente se arrependem, confessam a Cristo e se rendem a Ele, e vão até o fim. Nós temos ainda, como eu disse antes, a parábola do semeador. Lembram dessa parábola tão conhecida? Tem 2 solos que recebem a palavra e produzem, e recebem com grande alegria. E produzem um solo com espinho e o solo com pedra. Mas o que acontece? Até produz, mas o fruto amadurece? Não, porque vem o sol e acaba com a semente, acaba com o fruto. Não tem raiz em si mesma. Então quem é crente de verdade vai perseverar até o fim. Quem persevera até o fim é crente de verdade. Mas talvez a gente ainda tenha alguma objeção contra a doutrina da perseverança dos santos. Como assim, pastor? Porque se a gente pregar que quem é salvo uma vez nunca mais perde a salvação, então as pessoas vão viver como elas querem, não é verdade? Se você nunca vai perder a salvação, o dia depositou a fé em Cristo, então a gente pode viver como quiser. A gente pode ser libertino, fazer a nossa vontade, vamos viver no mundão, porque se eu sou salvo em Cristo, então eu jamais vou perder a minha salvação. Mas isso não é verdade, não é? Porque às vezes a gente até pode falar assim, mas também não tem nada que eu possa fazer para colaborar com a minha salvação. Eu preciso fazer alguma coisa nesse negócio, não é? Porque isso às vezes até parece uma fala piedosa, mas não é. Porque a gente precisa reconhecer, meus irmãos, que tudo vem de Deus. Todo dom vem do Pai das luzes, vem dos céus. Nós dependemos da obra, do querer de Deus em nossa vida para a gente realizar alguma coisa. Então nós não podemos querer glória alguma para nós e reconhecer e se prostrar diante dessa verdade de que Deus é soberano e que toda a glória pertence a Ele, que nós não recebemos nada. Então, tem a nossa participação no processo de santificação? Tem. Nós precisamos buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, né? Estarmos sempre presentes nas reuniões da igreja, nos expomos ao meio da graça, como eu disse antes. Mas quando a gente fala, olha, não pode ser fácil assim, é o mesmo que diminuir a obra de Deus. Porque não somos nós, no final das contas. Quem realiza do início ao fim é quem? É Deus, é o nosso Senhor. Efésios 2:10, olha o que diz Efésios 2:10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas olha só, essas boas obras Deus de antemão preparou, para que nós andássemos nelas. A gente produz boas obras? Sim. Temos que produzir boas obras? Sim. A fé salvadora é uma fé que transforma. Mas as boas obras que nós produzimos, quem já preparou para nós? Deus. Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Caminhando para o fim, uma outra oposição talvez que surge então nós vamos viver de qualquer jeito, mas o que o apóstolo João disse para nós? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então lembre-se, somente quem perseverar até o fim realmente é um eleito de Deus. Irmãos, eu tenho certeza que mesmo ouvindo que você não perde a salvação, se você está em Cristo Jesus, você jamais vai perder a salvação. Eu tenho certeza que se você é crente de verdade, ao ouvir essa verdade, você não vai querer andar cada vez mais distante da voz do seu pastor, para ver se ele vai continuar te chamando.
para ver se você vai continuar ouvindo a voz dele. Eu tenho certeza que você não vai querer caminhar cada vez mais perto do precipício para ver se você cai. Mas se você é crente de verdade, ao saber dessa verdade, eu sei que você vai querer se aproximar cada vez mais da voz do seu pastor, ouvir cada vez mais, obedecer ao seu pastor cada vez mais, se parecer cada vez mais com o seu pastor. Então, revisando, crente pode perder a salvação? Se for crente, não. Porque quem é salvo por Deus, nós temos que lembrar, a obra de Deus ela é perfeita. Ela se dá do início, se dá até o final. Mas então, o crente pode endoidar e fazer qualquer coisa? Não. Se ele for crente de verdade, sim, ele vai ver que tem muitas passagens nas Escrituras chamando ele para perseverar, para continuar. E ele vai olhar para isso e vai ser desejoso de continuar perseverando. E vai ter certeza de que lá no final ele é sim um escolhido do Senhor. Então, concluindo, irmãos, essa é uma doutrina que quando a gente olha para a obra de Cristo, a gente se maravilha mais e mais com ela, porque é uma obra completa. Aqueles que Deus conheceu, Ele também chamou. Aqueles que Ele chamou, Ele justificou. Aqueles que Ele justificou, Ele glorificou. Essa é a certeza da qual nós participamos dessa realidade. Por isso também que é uma doutrina que nos encoraja a andar com Cristo. É uma doutrina que nos conforta. Porque como a gente já viu, aquele que começou a boa obra, há de terminar até o dia da volta de Cristo Jesus. Se você está em Cristo, nada pode te tirar das mãos do seu Salvador, nem mesmo a sua própria força. Não é porque você vai querer ter força, é porque você nem vai querer lutar contra a voz do seu pastor. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos cantar essa última canção com toda a força dos nossos pulmões.